Muito boa tarde ou bom dia, conforme a hora que nos estão a ver, ou que isto vai ser transmitido pela KLBS e também pelo canal do YouTube da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Todas as pessoas que nos estejam a acompanhar neste Dia de Mães, a todos vós e especialmente às mães, um feliz Dia de Mães. Neste ano que é assim um pouco mais diferente, em que talvez em algumas casas não vão celebrar o Dia de Mães como o fizeram o ano passado ou como as mães merecem ser celebradas hoje. Todos vós, desta maneira, um feliz Dia de Mães a todas. Este Dia de Mães tem origem aqui nos Estados Unidos. Começou depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, onde, obviamente, tantas mães que de repente ficaram sem os seus filhos. Calcula-se que naquela Guerra Civil morreram 500.000 de soldados americanos, seja do norte ou do sul. Morreu 500.000 de filhos, o que deixou, obviamente, muitas mães assim destroçadas e abandonadas, com a tristeza da morte. E foi depois dessa guerra civil, para apoiar aquelas mães que deram o seu melhor, os seus filhos, e que lamentavelmente morreram numa guerra, como todas as outras guerras que não tinham razão nenhuma para acontecer, mas também ao mesmo tempo, embora que não tenha razão por acontecer, nós sabemos que, embora que a vida tenha um preço incalculável, mas há coisas, às vezes, mais e mais importantes do que a vida. Então, às vezes, em certas guerras, em certos momentos, nós facilmente damos a nossa vida por algo maior, por algo mais importante. A liberdade faz parte das coisas que vale a pena lutar, e se for preciso até às vezes dar a nossa vida. Então, depois dessa guerra civil, para apoiar essas mães que deram os seus filhos, é que então aqui nos Estados Unidos saiu este movimento, este dia de agradecer àquelas mães que deram tudo, incluindo os seus filhos, ao serviço da nação. E isso é uma história interessante da origem deste dia, e que talvez muitos de vós não sabem, porque a nossa tendência nos dias de hoje, Dia de Mães, pois é dizer obrigado mãe por isto ou por aquilo, ou dizer que a mãe é porque deu à luz, e aí fazemos este dia e elevamos a mãe, mas foi elevado mais por que nada e feito este Dia de Mães por o sacrifício das mães. E é de certeza no sacrifício que nós vemos o verdadeiro amor. Então aí, o que faz uma mãe ser uma grande mãe, uma mãe ser uma boa mãe, não é apenas dar à luz, não é apenas a educação, não é apenas o dar de comer, mas de certeza que o que faz uma mãe ser realmente essa grande mãe é aquela capacidade do sacrifício e de continuar a dar tudo para os seus filhos. Isso talvez faz a razão pela qual, nos dias de hoje, cada vez são menos as mulheres que querem ser mãe. Faz uma coisa interessante, não é? Em que aqui estamos celebrando as mães, dizendo que coisa tão boa que é ser mãe, e depois, no fim, cada vez são menos as mulheres que querem ser mães. Porque talvez é mentira. Talvez são palavras bonitas que nós continuamos para ir a dizer, mas se nós realmente acreditássemos
que esta coisa de ser mãe é uma coisa tão linda, tão linda, tão linda. De certeza que nós queríamos ser mãe também. E de certeza que nós queríamos ser mãe várias e muitas vezes. Tantas vezes em que nós vemos quando alguém tem um filho, em que se vê a alegria no seu rosto, o contente que estão por terem um filho ou uma filha. E se nós disséssemos, não queres repetir essa alegria 2, 3, 4 vezes? Aí de repente já não querem tanto. Será que realmente nós apreciamos e damos o valor às mães? E realmente dizemos, e será que realmente estamos a dizer às nossas filhas e aos nossos filhos que nós na Terra podemos fazer muitas coisas, que nós na Terra podemos ter as carreiras mais bonitas e mais boas, mas que não vão poder fazer na sua vida nada mais melhor do que ser mãe, do que ser uma grande mãe? Isso de certeza é das coisas que nós podemos fazer melhores na nossa vida. E porque cada vez são menos as pessoas que acreditam nisto que eu estou agora a dizer, é a razão por qual cada vez são menos as mulheres que querem ser mãe, e quanto menos vezes, melhor. Então aí toca-nos àqueles que realmente amamos as nossas mães, toca-nos àquele que realmente amamos o ser mãe. Toca-nos então falar sempre das grandes virtudes de ser mãe. Toca-nos falar bem daquelas que escolhem e querem ser mãe e apoiá-las e querer o melhor para elas e falar sempre bem de ser mãe como uma melhor opção que uma mulher pode tomar na sua vida. E se por acaso, obviamente, há algumas mulheres por causa da natureza não podem ser, mas podem ser sempre mães, porque faz parte da natureza da mulher o querer ser mãe. Aquela coisa de querer ter aquela maternidade, do amar, do dar, do entregar, do querer cuidar. Isso, certeza, faz parte para o qual, nos dias de hoje, a maior parte dos jovens que estão nas universidades para serem doutores, não são doutores, mas sim são doutoras. Já nos nossos dias e cada vez mais no futuro, essa profissão da medicina vai ser maioritariamente mulheres. Enfermeiras, maioritariamente mulheres. Ensinar mulheres. Porquê? Porque há uma coisa dentro da mulher que ela quer cuidar, proteger, que ela quer dar vida. E sempre a mulher, seja mãe ou não, que esteja em contacto com aquilo que faz-la no seu ser quem é ser mulher, sempre será muito mais feliz quando está numa vida ou numa profissão que cuida, que protege, que dá vida. O ser mãe é muito mais que apenas dar à luz a alguém. O ser mãe é dar uma continuação, o colaborar com a obra de Deus, em que Deus nos criou, mas depois disse aos nossos primeiros pais: ide e multiplicai-vos. Nós continuamos, fazemos parte, somos de uma certa maneira co-criadores com Deus na sua obra da criação. O ser mãe é tão elevado então que até Nosso Senhor quis ter mãe. Imaginem lá só o que não é importante e a beleza de ser mãe. Que Deus Todo-Poderoso, de certeza que Ele podia ter entrado no mundo de uma forma normal, podia ter entrado no mundo assim já adulto, já grande. Ele ao fim e ao cabo, Ele é omnipotente, Ele podia ter vindo ao mundo assim, mas não. Nosso Senhor quis ter mãe. Imaginem lá, Ele quis ter mãe. E ao ter mãe, e Ele sendo Nosso Senhor,
então de certeza que essa sua mãe seria automaticamente Nossa Senhora também, nossa mãe também. E isso faz parte desta grande riqueza que é dentro, que é a nossa Igreja Católica, em que nós temos pai, mas também temos mãe. E que linda mãe é aquela que nós temos. Aquela Rainha do Céu, aquela Maria Imaculada, aquela mãe que deu-se por completo ao seu Filho, a Nosso Senhor, e que nos dá. Nosso Senhor veio ao mundo por meio dela. Nosso Senhor veio ao mundo porque ela quis dizer sim à vontade de Deus, aos planos de Deus e não aos seus. E só por isso já é razão mais que suficiente para nós querermos e amar tanto a Nossa Senhora. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Neste dia de Mães, nós também agora vivemos num tempo em que às vezes dizemos assim certas coisas ou acreditamos dizem, e alguns até mesmo acreditem, em certas coisas que não faz sentido nenhum. Como por exemplo, o dizer a Mãe Natureza, ou em inglês, Mother Nature. Nós, como fiéis cristãos, nunca devemos dizer a Mãe Natureza, porque a natureza não é nossa mãe. A natureza não é minha mãe. A natureza é um instrumento, é a criação de Deus. A natureza não tem vida. A natureza é morta. Nós é que temos vida, esses seres vivos que Deus criou. E a natureza faz parte dessa criação de Deus como nós. Ela não é a minha mãe. Eu tenho duas mães. E até por acaso elas têm o mesmo nome, Maria. Tenho minha mãe da terra, que se chama Maria Menezes, e tem a outra Maria, a Maria Mãe de Deus. Maria Mãe de Deus, essa sim é minha mãe. A natureza não. A natureza é uma criatura tal e qual como eu. Eu vim foi de minha mãe. Eu vim foi de Nossa Senhora. É daí a razão por qual nós não devíamos dizer a natureza como nossa mãe. Porque se ela fosse nossa mãe, porquê? Por causa que nós saímos da terra, somos de pó da terra. Então aí, se nós acreditássemos disso, que ela é nossa mãe, então não será que então também não é da natureza que vem a doença, por exemplo? Vem a doença, vem os abalos de terra, até vem o vírus. O vírus Covid-19 também é da natureza, também é natural. Para aqueles que acreditem que tudo que vem da natureza é bom e que tudo que natural é bom, pois o coronavírus também é natural, também faz parte da terra, vem da natureza. Então talvez aí a natureza nem sempre é tão boa, nem sempre é tão bem. Mas Deus e Nossa Senhora são sempre bons. E nós, com a ajuda de Deus, vamos superando o mal que encontramos nesta criatura chamada o planeta Terra. Então aí nós acreditamos em Deus, nosso Criador, que criou Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma criatura de Deus, tal e qual como eu, em tudo menos o pecado, já sabe, e isso já é uma grande diferença. Mas Nossa Senhora é uma criatura de Deus também. Até hoje, aqueles que acompanharam a missa ao vivo, hoje já, bem, ao vivo não, mas que acompanharam a missa hoje, neste domingo, dia de Mães, no Evangelho de hoje nós ouvimos o Nosso Senhor dizendo: eu sou o caminho para o Pai, ninguém vai para Deus senão por meio de mim. E às vezes existe alguns dos nossos irmãos e irmãs cristãos, não católicos, e até às vezes também alguns católicos, que não compreendem muito bem, quando me veem por agora aqui ao lado desta imagem de Nossa Senhora,
param para isto e até alguns de certeza já estão a ficar todos zangados, dizendo, estou ao pé de um ídolo, Nossa Senhora na salva, etc, etc. Claro que isto é uma imagem. Estou aqui ao lado desta imagem, como estou na minha casa ao lado da fotografia da minha mãe da terra. Não existe nenhuma outra diferença. A única diferença é que esta imagem ajuda-me então assim a ser mais visível, a ver mais o rosto, a pessoa a qual isto representa. Esta imagem não me salva. Nossa Senhora também não me salva, porque Nossa Senhora não é Deus. Jesus é Deus. Jesus é o que é o nosso Senhor. Mas Nossa Senhora é para mim um grande exemplo de como ser cristão. Nossa Senhora leva-me a Deus, tal e qual como minha mãe da terra também me levou a Deus. Quem é que me ensinou a rezar? Quem é que primeiro me falou de Jesus? Quem é que primeiro me introduziu à Bíblia? Quem é que me falou de Deus? Isso foi por minha mãe. Graças a Deus, tive e tenho uma excelente mãe. E dentro das minhas recordações de criança, foi que minha mãe não me embalava no berço minha mãe não me embalava no berço, ou quando eu era criança não botava na cama com a história da carochinha ou coisinhas assim. Minha mãe embalava-me no berço, era sempre com orações. Aprendi a rezar, foi por meio de minha mãe. E aprendi muitas outras coisas, foi por meio de minha mãe. Minha mãe foi aquela que primeiro me introduzia a Deus. De uma certa maneira, como naquela boda em Canaã, quando estavam lá e faltou vinho, e lá vai Nossa Senhora ter com os que estavam a servir à mesa e disse, fazem tudo o que ele, Jesus, ele, meu filho, fazem tudo o que eles vão mandar. E dentro das aparições de Nossa Senhora, dentro de tudo aquilo que representa Nossa Senhora, é sempre aquela que nos leva a Deus, a Jesus. Então, no Dia de Mães, vale a pena sempre falar daquela que é a nossa mãe, a mãe de todos nós. E se Nosso Senhor quis ter mãe, e se a maior santa, se a pessoa mais importante depois de Nosso Senhor é uma mulher e uma mãe, de certeza que existe um valor incalculável em ser mãe e em ser mulher. Essa é a razão por qual, quando alguém passa por uma porta, nós devemos, como homens, aguentar a porta, sermos mais cordiais, sermos mais pacientes, sermos melhores, tratar melhor a mulher do que tratamos um homem. E sei que isto para os dias de hoje são coisas horríveis. Muitas pessoas já estão aqui bem zangados comigo a dizer estas palavras. Mas não me importa. Eu não trato os homens e as mulheres da mesma maneira. Tento sempre tratar melhor as mulheres. Porque as mulheres, de uma certa maneira, têm mais valor do que um homem. Para mim, a mulher tem mais valor que o homem. Porque a mulher dá à luz. A mulher continua com a vida. A mulher, a minha mãe. Então aí nós, neste Dia de Mães, devemos sempre fazer o nosso esforço para tratar cada vez mais e melhor as nossas mães, as nossas mulheres. Sobretudo aqueles que são casados. Aqueles que são casados e que têm filhos, lembra-te que a tua mulher é a mãe dos teus filhos. E quando alguém trata mal a mãe dos seus filhos, o mal que não está fazendo, há outras maneiras para resolver os nossos problemas e que
e que ofensa para os filhos não é tratar mal a mãe dos meus filhos, tratar bem a mulher, tratar bem a mãe, deve ser sempre o nosso dever como homens, se é que realmente nós somos homens. As nossas mães, então assim, são aquelas pessoas maravilhosas que nos deram à luz, que nos ensinaram tanto, que nos deram tanto, que deram o seu amor. Sobretudo, aquelas mães mais antigas. Lembram-se daquelas mães antigas que deram à luz numa casa, em vez de no hospital, sem medicamentos nenhuns, sem medicamentos para as dores, nada disso. Onde até às vezes morriam tantas mulheres a dar à luz em comparação com o dia de hoje. A mulher que literalmente arrisca a sua vida, arrisca o seu corpo para dar à luz, para ser mãe. Só isso merece um respeito incalculável. E ela depois, com o seu próprio corpo, com os seus próprios peitos, alimenta aqueles filhos que foram gerados no seu ventre. E sobretudo aquelas mães mais antigas, ao ter que lavar aquela roupa, lavar as fraldas, quando era pano. As mães do dia de hoje não fazem uma ideia de como era ser mãe há anos atrás. Mas mesmo assim, até mesmo nos tempos de hoje, com estas coisas modernas que nos ajudam a viver melhores, e ainda graças a Deus que é assim, o mesmo princípio para ser boa mãe é o mesmo. É a entrega, o querer dar-se, o não se preocupar tanto em si, preocupar-se mais pelos filhos, dar-se, entregar-se. Isso são sempre o que faz os princípios de ser mãe, de ser boa mãe. Então, Dia de Mães, aí tu celebramos isso e muito mais. Quando pensamos em ser mães, que é uma continuação de toda a vida, o ser mãe, em que as mães ensinam tanto, e chega um momento que as mães até têm que ensinar aos filhos a última lição e talvez a mais difícil, que é, chega a um ponto que a mãe também tem que ensinar aos filhos e às filhas como morrer. Como morrer. Morrer com fé, morrer sem medo, com esperança, pensando em Deus. Uma mãe ensina tanto. E num coração de uma mãe que é grande e que lá existe tanto, ser mãe. Devemos e cada vez mais falar nos dias de mães e das mães, até chegarmos já com um momento que já não nos permitem falar das mães, porque parece que até quase que já estamos lá. Sabe que até às vezes, normalmente, não sei qual era a tradição aqui no Sagrado Coração de Jesus, mas muitas vezes em outras paróquias, como aquelas por onde eu passei, no dia de mães às vezes dá-se uma rosa ou um cravo à mãe, àquelas mães quando vêm à igreja. E sabe que há pessoas que são contra isso? Nos dias de hoje, há pessoas que são contra isso, porque dizem que isso é discriminar contra aquelas que não são. E há outros que vêm dizer, isto é dizer que ser mãe, uma mulher que é mãe é melhor que aquela outra mulher que não é mãe. E depois, até nos dias de hoje, há até alguns zangados porque homens queriam ser mãe e obviamente que não podem. E zangados com Deus e com o mundo e com todos aqueles que dizem que isso é um absurdo e um impossível. E até por isso, que eu até por acaso acredito que dentro da minha vida vamos chegar a um ponto em que não vamos celebrar mães para não ofender aquelas que não são. É uma tristeza, mas eu acho que isso é verdade. Então aí temos a que celebrar o Dia de Mães até enquanto podemos.
celebrar o Dia de Mães. Também seria necessário dizer que o Dia de Mães, de certeza, que não é só um dia. O Dia de Mães não é só hoje. O Dia de Mães deve ser todos os dias. Todos os dias é o dia de celebrar a mãe. Porque é bom chamar a mãe neste dia, mas sabe o que é melhor? Chamá-la todos os dias e visitá-la, e tentar ajudá-la. Não há melhor maneira de celebrar e ser agradecido com as mães que é ser um bom filho, uma boa filha, todo o ano. Essa de certeza que é uma forma melhor de celebrar o Dia de Mães. Também, dentro do Dia de Mães, sempre é preciso também dizer que as nossas mães têm essa forma de modelar sempre os seus filhos. E que uma mãe, quando é avó, de uma certa maneira, é mãe duas vezes. A importância que não tem as avós nos dias de hoje. Talvez nunca na história da humanidade as avós não tenham um papel tão importante como nos dias de hoje. Aqui há uns anos, quando eu era capelão numa cadeia aqui na Califórnia, em que parte do meu trabalho era ir dizer aos presos, quando morresse, a avó, o avô, a mãe, o pai, um primo, um irmão. E quando eu ia dar essa má notícia, eu sempre notei que os presos choravam muito mais quando morriam as avós do que qualquer uma outra pessoa da sua família. E a razão é porque na vida desses presos, a sua avó é que era aquela referência, aquela pessoa que sempre teve na vida deles. Por causa que a maior parte dos presos nem sequer sabem quem é o seu pai, não tiveram uma boa relação com o pai ou com a mãe, muitos deles foram como abandonados, criados por os avós, e essa era que é a razão por qual havia um amor tanto especial pelos presos, pelas suas avós, como nos dias de hoje. Em tantas casas, em tantas experiências que eu vejo, que muitos netos, quando têm fome, onde é que vão comer? Na casa da avó. Porque sabem que na casa da avó tem sempre lá comida, sempre. Tem sempre um caldinho, uma sopa, uma carne, e se não tiver, faz-se num instante. A avó está sempre lá, normalmente ao lado do seu avô. E isso dá para tantos filhos, para tantos netos, dá aquela estabilidade que parece ser raro num mundo com tanto divórcio, num mundo com tanta separação. Uma avó, a mãe duas vezes. E o papel das avós nunca foi tanto importante como nos dias de hoje. Para algumas é ajudar os seus filhos a que criem os seus filhos, e para outras o ser a avó é ser aquela única referência de mãe, de carinhosa, que muitos têm neste mundo. Então assim no dia de mães, a todos vós, mulheres valentes, mulheres boas, que tenham um santo dia, que seja rodeado das vossas famílias, dos vossos filhos que gerastes e que vieram a este mundo por causa de vós. Então a todos vós, mães, que às vezes foram ofendidas por os vossos filhos, em nome deles, perdão. Peço perdão se alguma vez fostes ofendida pelos vossos filhos. Mas nós temos que pensar em Nossa Senhora, em Deus. Quantas vezes é que Deus não foi ofendido? E nós devemos fazer o nosso melhor para não ofender tanto, como nos disseram os pastorinhos. Então, neste Dia de Mães, feliz Dia de Mães
a vós que escolhestes a melhor parte desta vida.